Lucas capítulo 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que ele demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava lendo esse texto aqui, e daí me questionei algumas coisas. Eu queria que você pensasse comigo, porque eu gosto de pensar sobre a palavra de Deus. É tão bom pensar as coisas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus quer nos ensinar nas entrelinhas dos textos. Tem tanta coisa ali, pastor Fernando, que está por entrelinhas, e tem algo às vezes que não está escrito, mas está na entrelinha do texto, né? E a gente vai fuçando, vai orando. E hoje aconteceu um fato comigo muito inusitado. Se o pastor Juarez estivesse aqui, ele ia confirmar, porque ele observou uma parte do que aconteceu. Olha só, eu saí daqui, eu vim para a correria do dia, né? Mas eu vim para cá, já eram umas 11 horas, né, pastor Marcos, quando nós nos encontramos ali. Pastor Marcos estava aqui fazendo atendimento, e eu estava fora fazendo outros atendimentos, e eu retornei para cá 11 horas, então conversamos algumas coisas, ajustamos alguns detalhes, e eu saí daqui, já era meio-dia e alguma coisa, e eu fui para casa correndo, e aí o pastor Juarez disse para mim, nós conversamos algo, ele falou assim: eu vou passar no restaurante, vou buscar comida. Eu falei: eu vou contigo, eu te levo, e daí já pego para mim também, porque hoje as nossas esposas, tanto a minha quanto a do pastor Marcos, elas estão lá no centro de eventos da igreja, preparando lá para uma reunião que terá nos próximos dias. E aí, ele foi lá no restaurante, pegou a famosa marmita, né? Pegou para ele, para a esposa, e pegou uma para mim. Eu paguei ali e tal, pegou. E eu coloquei a marmita
e levei ele para casa, deixei ele na casa dele e fui. Mas antes eu precisava ir no cartório, urgente, fazer um documento. Então eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou no cartório, faço o que eu preciso depois. E aí o cartório me enrolou e já era 1h e já era 1h30. E a minha marmita dentro no assento do carro. Aí eu fui para casa. E se os irmãos não sabem, eu moro no João Costa. Então daqui lá tem uma certa distância. Eu fui, e na estrada eu cruzei, e eu fui pensando nesse texto aqui. Eu já estava pensando sobre o que pregar, o que falar, já estava meditando na palavra de Deus. E de repente, ali perto do Pé Açu, um pouquinho para frente, ali, quase chegando em casa, eu vi um senhor que pelas vestimentas, pela forma de ele andar, a condição física dele, eu já sabia que ele estava precisando muito, passando muita necessidade. E eu vi ele, eu olhei para ele, olhei outra vez, olhei para a marmita, olhei para ele, olhei para a marmita, olhei para a minha barriga. O que eu vou fazer? Parei. Só que daí, como eu fiquei numa indecisão assim, eu parei um pouquinho para frente dele. E ele estava andando com muita dificuldade. Aí ele parou, olhou para trás, olhou para frente, olhou para trás, e eu fiquei cuidando ele no retrovisor do carro. Ele voltou e veio e se aproximou do vidro. Quando ele se aproximou, eu baixei o vidro e falei: está tudo bem contigo? Ele olhou para mim, pensou e falou: não está bem, não está nada bem comigo. Falei: o que está acontecendo com você? Ele falou: eu pedi a Deus para enviar um anjo para me dar comida. E a minha marmita ali quase saltando para fora do carro. Ele disse: eu pedi a Deus um anjo para me enviar uma marmita, para me dar uma comida. Eu estou vindo lá de baixo. Daí disse mais ou menos a região que ele estava vindo de casa em casa. E quando ele nem terminou de falar, eu passei a mão naquele pacote de marmita e levantei assim, coloquei para fora do vidro para ele. E ele falou assim: eu não sabia que Deus respondia tão rápido. Aleluia. É preciso viver certas coisas, irmãos. É preciso viver. É preciso sentir a experiência, o gostinho de você deitar azeite sobre as feridas de alguém, de você colocar vinho sobre as feridas de alguém. É preciso viver essas coisas às vezes, sair da zona de conforto. Eu pensei: eu posso jejuar hoje, né? Eu posso fazer um outro esforço, não tem porquê, eu posso ajudá-lo. Pastor, mas tu não sabe. É claro que eu não sei, mas talvez Deus usou aquele rapaz lá, aquele senhor já, um homem com muito mais idade que eu, pela sua fisionomia. Claro que é alguém que está machucado, ferido, cansado da vida, e aí parece ser mais velho do que realmente é, mas talvez Deus usou ele para tocar o meu coração sobre esse texto aqui, nessa noite, e para compartilhar com você algo tão simples do nosso dia a dia. Por quantas e quantas pessoas você passa na rua? Eu passo por muitas pessoas, nós passamos por muita gente, nas nossas visitas e correria. Nós podemos fazer algo simples às vezes, simples, que pode tocar o coração de uma vida, que pode tocar o coração de uma pessoa. Pastor, mas daí tu não falou do amor de Jesus para ele? É claro, irmão, isso aí não precisa nem me perguntar isso aí. Isso é algo que tem que sair de você, fluir naturalmente. É claro que eu disse para ele: Jesus te ama, Ele tem uma vida nova para te dar, Ele te garante certeza de salvação, independente da circunstância da sua vida. Jesus quer libertar você dos seus vícios, dos seus fracassos. Jesus quer tornar os seus dias diferentes. E aí eu já comecei a escrever a palavra que eu ia pregar, que eu já estou pregando. Porque pensa bem, quem é o meu próximo? Será que eu não sou um samaritano?
Não posso ser, porque toda vez que lemos esse texto, nós caímos para cima do sacerdote e do levita. Mas Jesus aqui só usou as figuras de sacerdote e levita para contextualizar com alguém que era do ramo. Olha o verso 25 que diz: eis que se levantou um certo doutor. Então era alguém que tinha domínio da lei, do sacerdócio, da parte levítica, era alguém que dominava essas coisas. Jesus não podia usar um outro exemplo, teria que usar este exemplo, porque era alguém que estava tentando Jesus. É o texto que diz que ele se levanta e tenta Jesus. Olha, está lá no texto, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta até um pouco capciosa para alguém que conhecia a lei. Aí Jesus diz: o que está escrito? Como é que você lê? Ou seja, qual é o seu grau de compreensão das Escrituras? Qual é a profundidade do seu envolvimento com as coisas sagradas? Essa perguntinha de Jesus, como lês, diz tudo isso. Em que grau você está se aprofundando quando está lendo as Escrituras? Até onde o Espírito Santo, isso aqui eu trago para nós, aplicação para os nossos dias, até onde, quando lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo está sendo convidado a estar conosco naquele momento, para trazer revelações? Ou será que estamos lendo simplesmente como um livro de leis? Jesus disse para ele: o que você entende? Ou como lês? Como é que você manuseia? De que forma você manuseia a palavra? E aí ele dá toda uma descrição aqui. E Jesus diz para ele: é isso aí. Faze isso e viverás. Aí ele faz uma outra pergunta. E essa pergunta, ela entra num outro nível. Porque esse rapaz diz para o Senhor: e quem é o meu próximo? Aí ele abre um outro nível para entrar na palavra, e Jesus começa a tratar com ele algo com certa simplicidade, sim, mas com também muita seriedade e profundidade. Porque Jesus se utiliza do exemplo do sacerdote, do levita, para dar a ele um exemplo de figura. E Jesus diz: um certo sacerdote, pode ler ali, está escrito certo sacerdote. Então não era todos que eram assim, era certo sacerdote. Então não dá para generalizar. Daí não dá para pegar esse texto e dizer: não, porque todos os sacerdotes são. Não é todos que são assim. É um certo sacerdote, é alguém lá, não é todos. De igual forma, ou de igual modo, da mesma maneira. Então é um certo levita também, da mesma forma, um certo levita. E Jesus continua, aí lá no item 3, Jesus já diz assim: mas um samaritano. Esse mas, Jesus chama atenção para algo que é maior. Em todo o contexto em que ele está falando, ele chama atenção para algo que é maior. Claro, aqui daria para nós entrar em outro assunto, que é a divisão que tinha entre judeu, entre samaritano e tal. Mas Jesus faz a menção dessas figuras, sacerdote, levita, samaritano, para mostrar para esse doutor da lei que o nível de conversa estava equiparado, porque ele tenta Jesus, e Jesus não deixa, não permite ser tentado nesse nível. Então Jesus dá ali para ele um fim nessa questão, não deixa. E aí Jesus começa a ensiná-lo com palavras. Não é a questão da nomenclatura do samaritano, do sacerdote, mas o que representa, a atitude que representa. Porque você não pode não ser chamado, tratado como levita, como sacerdote, mas pode estar agindo assim, e da mesma forma, ou de igual modo. Você pode não ser um samaritano, mas pode estar agindo assim.
Então Jesus usa essa figura ou esses exemplos para trazer a esse rapaz uma grande lição. Primeiro, o sacerdote e o levita representavam aqui a lei, a legalidade, representava aqui a religiosidade, os status. O sacerdote, ele era o guardião da lei. O levita, o guardião dos rituais, das práticas, era aquele que tinha as práticas religiosas. Já o samaritano era aquele que era desprezado, tratado como cachorro pelos judeus. Não era tão visto assim. Então Jesus quer mostrar para eles que, apesar de todas essas diferenças, havia algo que poderia mover todos eles num mesmo sentido. E o que era isso? Lá no fim do texto, o próprio doutor da lei dá a resposta. Quando Jesus dá uma descritiva para ele do que aconteceu nesse episódio, que é uma parábola, e lá no final do texto, ele mostra o que é, e ele diz, o que usou de misericórdia. Se os três tivessem usado de misericórdia, teria tido um resultado igual. Então, independente da nomenclatura, a misericórdia é a que tem que chegar. Independente de quem eu sou, de quem você é, de quem possamos ser, a misericórdia é a que chegou em nós. Independente se você é o sacerdote na figura aqui, se você é o levita, se você é o samaritano, ou se você é aquele que está caído, machucado, a misericórdia chegou até as nossas vidas. Glória a Deus. Aí o samaritano tem alguns elementos aqui que eu quero frisar para nós entendermos. Primeiro, ele chega do lado e se aproxima. Chega aos pés, o texto diz, e se aproxima. Aí ele olha, olhos espirituais, ele vê. Depois, ele age com amor, porque ele moveu-se de compaixão, diz o texto. Então há um movimento. E aí, dentro disso, tem algumas expressões da compaixão. Dentro do texto, está escrito ali, que são expressões de compaixão. Olha, acompanhe comigo. Aproximou-se, é uma expressão de compaixão. Perceba, quando tem alguém aflito, angustiado, você olha para o rostinho do irmão, para o rostinho da irmã, e percebe que está carregado. Se você se aproximar dele, já quebra uma barreira ali. Se você chegar próximo e mover-se em direção a esse irmão, você já está agindo com misericórdia e compaixão pelo outro. Já começa a trabalhar ali. Aí outra expressão de compaixão, atou as feridas. Quem é que se preocupa com as nossas feridas? Quem aqui nunca foi ferido? Quem aqui nunca foi machucado? Quem aqui nunca recebeu uma pedrada como palavra? Ou seja, uma palavra em forma de pedras? Quem aqui nunca recebeu um cotovelaço? Quem aqui nunca levou uma rasteira? Quem aqui nunca foi magoado por algo ou por alguém? Nós vivemos um mundo de competições, uma proatividade tão alta, e um mundo de tanta competição, em que essas coisas podem ocorrer na nossa vida. As aflições, como Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As aflições vão acontecer, mas tem que ter alguém, e esse alguém vai atar as feridas, ou seja, vai isolá-las, isolar o ferimento. O que é isolar o ferimento? É fazer com que aquele ferimento esteja protegido para a cicatrização. Se eu proteger o ferimento,
Eu evito que entre moscas ali, bichos, que comece a necrosar, que comece a trazer pus e tal, e tantas outras coisas que você já sabe. Eu evito que traga algo maior, por isso eu vou atar as feridas, eu vou proteger as feridas. Depois ele faz o que? Ele aplica azeite e vinho. É claro que esse azeite aqui não é o azeite de cozinha que nós utilizamos, não é esse tipo de azeite. Era normal, era comum, eu estava lendo hoje sobre isso, era comum os viajantes andar com azeite, para duas finalidades, uma para iluminação, eles utilizavam o azeite, e aqui os professores aqui podem me ajudar, sabem melhor do que eu sobre isso, e também utilizavam para cicatrização, porque tem um componente do azeite utilizado da época, que servia para cicatrização, e não só do indivíduo, mas dos animais que andavam com eles, porque andava de jumento, camelo, cavalo, e poderia se machucar no percurso da viagem. E o vinho, pastor? O vinho como bebida para a alegria, mas o vinho tem uma outra propriedade, esse vinho aqui, não esse dos nossos tempos, mas o vinho dessa época, que é um vinho diferente, com fermentação diferente, ele tem ele tem uma composição que serve, sabe para quê, irmão? Estancar o sangue. Eu achei isso tão interessante, e daí eu me lembrei de uma vez, eu tinha esquecido disso, eu me lembrei, eu era ainda adolescente, e fomos com um grupo de adolescentes, aqueles retiros de final de ano, e entramos numa piscina, e aquelas piscinas antigas, feitas de cimento com lajota, né? Aquelas lajotinhas, e uma daquelas lajotinhas estava quebrada, então aquilo ali era uma faca, corta muito, e eu, muito rapidinho como sou, passei o pé naquilo ali e cortei, então já sangrou e tal, e eu lembrei hoje, que o chacreiro ali, o dono da chácara, correu e me tirou da água, e disse, não, vai contaminar e tal, vem cá, e ele, sabe o que ele fez? Ele pegou um suco de uva, daquele integral, e derramou em cima da minha ferida, e na hora parou o sangue. Eu lembrei disso, quando estava lendo esse texto. É claro, deve ter alguma propriedade ali, precisamos estudar um pouco mais sobre isso, mas deve ter alguma propriedade ali, que estanca o sangue, por isso era usado. Ora, se eu levar o azeite e estancar o sangue, eu estancando o sangue, eu estou estancando a fraqueza do irmão, porque quando o irmão perde sangue, ele está enfraquecendo. Eu coloco o vinho para que estanque o sangue dele. Isso aqui é espiritual, irmão. Aleluia. Quando eu coloco o azeite, eu estou trazendo a ele a cicatrização daquela ferida. Vai lembrar, vai saber que foi machucado, mas não vai doer mais, não vai acusar mais, não vai ter mais nenhum problema, ele vai saber como experiência, mas nunca mais doerá, porque foi cicatrizado, foi feito atadura, foi protegido o ferimento, foi colocado azeite, foi estancado o sangue. Você está entendendo? Espiritual isso aqui, irmão. Isso aqui é tão profundo, precisaria de muito tempo para nós falar sobre isso. Aí outra coisa, é uma outra expressão, ele carregou sobre a sua cavalgadura. Carregar alguém é levar as cargas uns dos outros, você lembra disso? É quando você pega o irmão, coloca nas suas costas e coloca na sua cavalgadura e vai com ele, leva ele, aonde, pastor? Até tirar para um local seguro, porque a próxima expressão do texto é, levou-o, ou seja, retira ele do estado de vulnerabilidade, retira ele do local de perigo, e o coloca em um local seguro. Aleluia. Meu Deus, irmão,
É quando você vai visitar aquele irmão que está fraquinho, já não tem mais forças para vir no culto. Você vai lá e leva ataduras e passa sobre ele. Você leva o azeite, que é o Espírito Santo que está com você. Você ora por ele, ministra sobre a vida dele. Você coloca o vinho, traz alegria para ele, estanca o sangramento e faz o quê? O retira de lá, de um local vulnerável, e traz para onde? Traz para a igreja, para o templo, para adorar, para glorificar ao Senhor, porque aqui é o que? Aqui é um hospital, onde será tratado, cuidado. Próximo passo, próxima expressão, cuidou dele, e quando chegou lá, passou a noite com ele, porque o texto diz, e partindo ao outro dia, então ele ficou lá, e só no outro dia é que ele foi. Aqui tem um segredo, é quando eu ganho alguém para Jesus, e eu discipulo essa pessoa, esse um dia aqui é o discipulado. Esse um dia aqui é o tempo em que eu trago o irmão para a igreja, fico com ele porque eu já atei as feridas, passei o azeite, coloquei vinho, trouxe ele para um lugar seguro, ele está entre irmãos, aqui é um ambiente seguro, o inimigo não está mais atacando ele ferozmente, porque ele está já mais protegido, e eu discipulo ele. É quando eu ganho alguém para Jesus e trago aqui, fico cuidando dessa pessoa. Quando discipulei, passou o período do discipulado, o que eu faço? Eu digo, cuide dele, e tudo que demais gastares, eu pago. Meu Deus, quanta gente que não quer mais cuidar de gente, quanta gente que não ama a gente mais, não se importa mais com ninguém, entra e sai, não se importa. Eu preciso me importar, eu preciso cuidar de alguém, eu preciso desprender recursos para alguém. Ele deixa 2 dinheiro, aqui há uma grande lição para nós. Eu, você, nós como igreja, hoje é um culto de terça-feira, irmão, um culto de edificação, para nós sair daqui potencializados, para ir para o campo, para sair para as ruas, para ganhar almas, para achar as pessoas que estão machucadas e caídas e trazer de volta, para que nós possamos recuperar vidas e dizer: ei, alguém pagou um alto preço pela sua recuperação, eu vou cuidar de você, eu vou ficar com você aqui, até você ficar bem. Alguém pagou por você um alto preço, foi doído, foi machucado, sofreu, pagou caro, mas eu vou cuidar de você aqui, essa missão é minha, ele disse para mim, cuide, e eu vou cuidar. Meu Deus. Sétimo expressão, tem mais, mas eu elenquei aqui 7, pagou pela sua recuperação. Pagou. Sabe o que é isso aqui, irmão? É tempo. O que é mais caro para nós hoje? Pense comigo, o que é mais caro para você? Tempo. O tempo é algo caro. Quem é que tem tempo aqui para ficar assim esbanjando? Ninguém tem tempo. Então o tempo é algo caro. Eu e você precisamos dar tempo para trazer pessoas, para cuidar de pessoas, dar o nosso tempo. É esses 2 dinheiros aqui que o texto está usando. Eu preciso pagar
Pastor, mas eu dou recursos, eu já ajudo, já oferto, já contribuo. Isso aqui, irmão, é uma ordenança para você, para mim, para você. Para com o outro é o tempo. É o tempo. Eu preciso usar de misericórdia com alguém. Eu preciso se importar com alguém. Por quê, pastor? Porque alguém usou de misericórdia comigo e se importou comigo. Alguém chorou por mim. Alguém chorou por você. Seu pai, sua mãe, seus avós, alguém mais antigo que você, alguém dos tempos passados, os pastores que aqui passaram, os homens que aqui passaram, homens que talvez andaram por essas ruas aqui a pé, de bicicleta, a cavalo, não sei como, que foram a muitos lugares ganhar almas, e até que chegou a nós, e nós estamos aqui, e quem sabe alguns deles ainda estão aqui sentados entre nós. Pagaram o preço, nós também precisamos pagar um preço, pagar um valor, e esse valor é o tempo que temos que desprender, para cuidar de alguém, para amar alguém, para buscar alguém que está caído. Pastor, eu estou caído, eu me sinto assim, eu fui ferido, os salteadores me pegaram, me bateram, me despiram, me deixaram caído na rua, e eu estou quase morto. Mas o bom samaritano, Jesus Cristo, pagou o preço, para você estar aqui nesse hospital hoje, para receber aqui ataduras, azeite e vinho, para receber cuidado aqui, para receber um tempo aqui, o tempo de cuidado. Talvez o inimigo usurpou de você a alegria, a felicidade. Talvez você conhece alguém que o inimigo fez isso. Talvez você está aqui porque sabe de alguém que precisa. E talvez você está aqui porque é você que precisa. A boa notícia é que para essas duas condições, o mesmo Senhor e Salvador está aqui nessa noite. Aleluia. Para essas duas condições, o Senhor dos Senhores veio para tocar na ferida e sará-la, mas veio também para usar você como instrumento de Deus na vida dessa pessoa que precisa ser tocada.